Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos agora participar de uma palestra que vai... Como que você vai blindar o seu filho contra o racismo. O assunto principal, então, é racismo e educação. E quando a gente fala em racismo e educação, eu trago uma provocação, que é qual é o papel que a educação e a cultura vão estabelecer aos sujeitos que são escolarizados. Quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a imaginar que a cultura, ela caminha lado a lado com a educação. E como ela caminha lado a lado, ela vai, de alguma forma, moldando este estudante no decorrer da sua vida. E aí, para a gente pensar um pouquinho em como eles são moldados, nós vamos parar e pensar um pouco sobre uns 15 dias, 20 dias atrás, quando houve toda aquela movimentação no Morro do Rio de Janeiro. Muitas pessoas criticaram, muitas pessoas concordaram, vieram notas de repúdio, manifestações de todas as espécies em relação a esse acontecimento. Mas eu pergunto a vocês, será que o Rio de Janeiro não teve sempre algum tipo de tráfico? Hoje o tráfico é de drogas, mas antes do século XX, qual era o tráfico que mais estava presente na cidade do Rio de Janeiro, até então, capital do nosso país, Brasil? O tráfico que estava muito presente no Rio de Janeiro, até 1888, era o tráfico de pessoas. Então, não estou justificando, é só uma provocação para a gente pensar o quanto essa cultura violenta está presente no nosso país a todo momento, e isso como vai se estabelecer dentro da escola. Qual é o perfil dos sujeitos que estão sendo colocados na nossa sociedade a partir de uma sociedade que foi criada em cima do tráfico de pessoas e de uma violenta ação das elites em relação a isso. Então, para a gente contextualizar mais um pouquinho, vamos pensar em 1808, quando a família real portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, veio parar no Brasil e veio escoltada pela Inglaterra, porque a gente esquece os pequenos detalhes e esses são os mais importantes. A Inglaterra veio escoltando o príncipe regente na época, Dom João VI era o príncipe regente, porque a mãe dele ainda era viva, e ela, apesar de ter sido interditada por problemas mentais, o príncipe regente assumia todo o papel, e ele veio com sua família em 1808 para o Brasil. Por que eu estou indo tão longe? Porque quando esta família chega no nosso país, ela recebe de presente uma casa. Aí surge na nossa cabeça a dúvida, mas quem e que casa maravilhosa seria essa que poderia receber uma família real? Esta casa foi doada por um senhor chamado Elias, e ele não doou só a casa, ele doou tudo aquilo que hoje é conhecido, e na época também era, a Quinta da Boa Vista. Então não era um lugar pequeno e não era um lugar modesto. Era uma casa, uma residência à altura de um rei, o príncipe regente, no caso, Dom João VI. Só que Elias era um dos maiores traficantes de escravo das Américas. Ele tinha muito dinheiro, e o dinheiro dele vinha do tráfico de pessoas. Quando esta família real chega no nosso país e recebe esse presente, a gente já compreende que esta família era totalmente a favor desse tipo de situação mesmo, porque era legalizado na época, mas não houve nenhum tipo de resistência da família real em receber um presente oriundo de um dinheiro em cima de sangue de pessoas humanas. Então, a partir disso, a gente começa a pensar como que essas pessoas que chegaram aqui foram possibilitando as outras pessoas interessadas no tráfico de continuar com esta ação tão cruel. Porque até o século XVIII, cerca de 30 mil pessoas entravam por ano no Brasil. A partir do momento que veio a família real, aumentou para 40 mil pessoas ano. Então a gente percebe que houve uma facilitação e uma aceitação da família real em relação a isso. Houve grandes mudanças no Brasil quando a família real chegou aqui. Por exemplo, a abertura dos portos. A abertura dos portos para quem? Para a Inglaterra. Então a gente começa a perceber que as relações comerciais, elas se davam muito bem com a Inglaterra num acordo mútuo. E depois nós vamos entender lá na frente por que a abolição da escravidão teve a forte influência de quem? Também da Inglaterra. Mas vamos continuando, então. Não vamos perder o raciocínio. Essas pessoas chegaram ao Brasil, a família real chegou ao Brasil, recebe como presente uma dádiva vinda do tráfico de pessoas, e como isso vai se refletindo aos poucos dentro da nossa sociedade. Então, qual é esse papel que a educação e essa cultura de ter pessoas com status econômico gigante a partir do tráfico de pessoas, como isso vai chegar nas escolas e continua até hoje refletindo essa cultura nas pessoas que são escolarizadas? Então, o que acontece é que hoje é tão complicado a gente conversar com os nossos filhos e blindar os nossos filhos, porque nem em casa, e muito menos na escola, se fala
sobre raça. E simplesmente não se fala porque nós não aprendemos os detalhes da história oficial brasileira. Nós aprendemos, aliás, nós não aprendemos os detalhes da história real brasileira. Nós aprendemos o detalhe oficial, que é aquilo que se podia contar. E aí, quando a gente começa a estudar a história real, percebe-se que ela está colocada dentro do campo da história. Então, se a raça só pode ser pensada dentro desse campo da história, e a história leva um tempo para se formar, é também através desse tempo e desta mesma história que nós vamos desmanchar o que está colocado, porque não é uma coisa determinada e dada. Ela foi construída. Se ela foi construída e se tornou história, ela pode ser desconstruída. Coloquei uma fotinha dos Panteras Negras, porque eles foram um dos partidos políticos daí, não no contexto do Brasil, no contexto dos Estados Unidos, que compreendeu que não se retira a raça do contexto histórico. Não pode tirar a raça do contexto histórico. Como o Brasil deixou de ser um quintal e Dom João VI começa a partir daqui governar Portugal e Brasil, vem junto com ele uma quantidade de pessoas como historiadores, artistas, sociólogos, filósofos. Houve mais oportunidade de pessoas saírem daqui e ir estudar em Portugal, não que isso não existisse antes, mas com a vinda da família real isso foi mais possível, né? Esse trânsito ficou mais acelerado, as pessoas iam com mais facilidade para a Europa. E nesse vai e vem, né, de pessoas, vinham diplomatas também, vieram as ciências que estavam sendo estudadas nos Estados Unidos e na Europa. E essa ciência trazia exatamente as teorias raciais e as teorias racistas que estavam muito em desenvolvimento durante todo o século XIX. E aí é importante a gente ressaltar aqui que a primeira faculdade de medicina, então, foi fundada quando a família real chegou, foi fundada em Salvador, e uma outra foi fundada na capital, na época, Rio de Janeiro. Por que é importante trazer a faculdade de medicina? Porque é dentro da faculdade de medicina que se começa a estudar principalmente as teorias raciais e racistas. Estas faculdades abraçaram com tamanho fervor essas teorias, e elas previam o quê? Principalmente a eugenia. A eugenia foi um movimento científico que aconteceu a partir do primo do Charles Darwin, que era o Francis Galton, na Inglaterra. Ele começa a estudar a eugenia e coloca este nome, né, de eugenia porque significa o bem-nascido. E a partir desta teoria, que vem principalmente da classificação das plantas, a eugenia previa um aprimoramento das raças. Por que o aprimoramento das raças? Porque ainda no século XVII, um sueco chamado Carl von Linneu começou a classificar com base na classificação das plantas, começou a classificar as pessoas. Ele sim que nomeou as pessoas europeias e colocou as características. O europeu é inteligente, é robusto, é esbelto, enfim, todas as qualidades possíveis ele coloca no europeu. Quando ele vai para o asiático, ele já começa a destoar a sua classificação. Ele coloca com roupas largas, com pele amarelada, melancolia, com tristeza. Ele já foge daquela qualidade exacerbada do europeu. Quando ele chega nos americanos, aí tanto faz América do Sul, do Norte ou América Central, coloca que eram os preguiçosos, da pele avermelhada, indolente, enfim, ele deprecia. E nos africanos, ele traz não apenas a questão da preguiça, da pele moura, mas ele começa a dizer que são violentos, bestiais, ele começa a depreciar as mulheres e começa a depreciar os homens também. Começa a perceber essa movimentação que vem culminar na eugenia, colocando o europeu como o centro do universo, não só nessa teoria racial e racista, mas também dentro da filosofia. Quando a modernidade começa a despontar e ocorre a revolução cultural na Europa, movimentação nas artes, né, as pessoas começam a ser retratadas de maneira artística, e a filosofia, quando estuda a modernidade e traz o humanismo, coloca o homem europeu como centro do universo. Então, é separada as ideias metafísicas de que o que acontecia com Ra era por causa do Deus Trovão, outras coisas da metafísica começam a cair, ou seja, o mundo deixa de ser guiado por um Deus e começa a ser guiado pela ciência. E quem domina a ciência? O homem. Então, o homem é o modelo universal de humanidade, mas não é qualquer homem, é o homem europeu. Isso tudo vem culminar, então, na eugenia, que previa, a partir de manipulação dos genes, um aprimoramento de raça. Quando existe esse aprimoramento de raça, aqui no Brasil, em 1829, foi montada a Sociedade de Medicina do Brasil. Por que isso é importante? Porque quem era que estudava no Brasil? A Faculdade de Medicina de Salvador
e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em São Paulo foi montada a Faculdade de Direito. Então a Faculdade de Direito começa também a estudar a questão das teorias raciais e racistas, mas num outro viés, que não é necessariamente a eugenia. Estudava sim, mas o que mais era estudado ali era o positivismo de Augusto Comte. Então, tudo isso num bojo só coloca as pessoas, os descendentes afro-brasileiros, coloca um sublugar, porque eles ficam considerados como sub-humanos. Eles eram inferiorizados, eles não eram tidos como pessoas. E aí entra também a igreja. A Igreja Católica avalizava isso, dizendo que os afrodescendentes não tinham alma. Então eles eram filhos da descendência amaldiçoada de Cã. Cã era o filho de Noé, aquele da arca. Mas Noé amaldiçoou a descendência dele, a descendência de Cã. Ele não poderia amaldiçoar Cã, porque se Cã desceu da arca junto com ele, ele não poderia amaldiçoar, mas ele amaldiçoava a descendência de Cã, os cananeus. E a igreja, então, compreendia que a pele negra era a simbologia dessa maldição que Noé descarregou sobre os seus descendentes. Então, isso tudo num contexto único de um século inteiro, as pessoas estudando isso, chega no final do século XIX, as pessoas negras, elas eram tidas como perigosas, como biodeterminadamente violentas, suspeitas, promíscuas, doentes, demoníacas, tudo isso era colocado em cima dessas pessoas. Mas é preciso compreender que essas pessoas vieram única e exclusivamente para cá para trabalhar, e trabalhar de graça. E que toda a economia brasileira girava em torno deste trabalho gratuito destas pessoas. Então a gente percebe que isso já era ideológico, mas no período ele era considerado como algo natural. As raças existiam, e existia essa hierarquia de raça colocada pelo Carl Linneu. As pessoas, nesse período, elas, principalmente depois da abolição, elas não aceitavam que existisse uma pessoa negra com os mesmos direitos de cidadão que elas. Isso era impossível, na cabeça da época. E aí acontece o branqueamento da população brasileira, que é quando os imigrantes europeus começam a vir para cá, custeados pelo governo brasileiro, na época era o governo já, o Império, eles são custeados com passagem, hospedagem e terras no Brasil. Tanto as pessoas que eram livres, os negros livres, como as pessoas que foram libertas pela abolição, elas foram colocadas, então, à margem, sendo empurradas à margem da sociedade neste período. E existia o medo de ser negro. Por que existia o medo de ser negro? Porque existia todo esse contexto carregado em cima dessas pessoas. Resultado? Ninguém quer ser negro. E durante todo o século XX, aproximadamente até o final da década de 70 do século XX, a escola teve um papel primordial nessa inculcação de que as pessoas afro-brasileiras eram todo aquele rol de depreciação. Eram pessoas suspeitas, eram pessoas criminosas, eram pessoas promíscuas, era isso, era aquilo, aquele outro. Então, diante disso, quem é que vai querer ser negro? Você até poderia ser uma pessoa negra, mas você tinha que ir embranquecendo no decorrer do tempo. Esse embranquecimento poderia acontecer ideologicamente, ou esse branqueamento poderia acontecer, como eles previam, na pele, no corpo. Então, quanto mais branco, isso é real até hoje, quanto mais branca a pessoa for, mais ela é aceita socialmente. Quanto menos branca ela for, menos ela é aceita socialmente. E aí é onde entra a grande confusão do nosso país. Nem as pessoas brancas se aceitam como brasileiras, nem as pessoas pretas e pardas. Tá todo mundo com uma grande incógnita na cabeça, né? O branco brasileiro chega a ficar em depressão quando chega, por exemplo, na Alemanha e descobre que não é alemão, é brasileiro. A raça, ela é utilizada como uma tecnologia de poder. Na época, ela era utilizada como uma tecnologia de poder natural. Acreditava-se que era naturalmente aquilo mesmo que eles colocaram nos seus livros, nas suas teorias. Só caiu essa possibilidade de raça enquanto biológica em 2000, quando houve o Projeto Genoma, e o Projeto Genoma derrubou essa perspectiva de raça nos seres humanos. Não existe espécies de seres humanos, existe uma espécie, o Homo sapiens sapiens, que é o ser humano. Então, hoje, essa tecnologia ela ainda é tão forte, porque hoje ela simplesmente ela é ideológica. Em todos os lugares ela é ideológica e apenas ideológica. Por isso que é tão difícil instruir as crianças dentro da escola ou nas nossas casas. Porque as pessoas, por exemplo, uma avó, vamos pegar as avós da nossa geração.
Então vamos pegar essa década de 75 a 85 anos, que são as vozes de hoje, mais ou menos. Estas vozes, elas foram criadas no começo do século XX, exatamente o período em que a escola estava com esse viés de branqueamento, com essa ideologia de branqueamento e com essa visão de querer realmente branquear todas as pessoas que aqui estavam e que as pessoas negras não poderiam ser consideradas cidadãs. Então era, nas propagandas, principalmente das décadas 20, 30 e 40, era muito comum as propagandas dos jornais e do rádio, o alisamento do cabelo, as pomadas para alisar o cabelo, as pomadas para se passar no rosto para que a pele ficasse mais branca. É uma coisa assim muito doida, e entra outras características do marketing desse período, justamente para branquear a população. Isso que eu ainda não mencionei sobre o João Batista Lacerda, que era o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ele foi diretor lá por 15 anos. Só que em 1911 ele apresenta a tese dele de doutorado no primeiro congresso de raças que aconteceu em Londres. E o que ele traz nesse primeiro congresso de raças do mundo? A tese dele trazia justamente o branqueamento da população. Nessa tese, ele apresenta esse quadro, que é o quadro da Redenção de Kant, que foi pintado por um espanhol chamado Brotas. Ele usava esse quadro para mostrar que dentro de um século haveria o branqueamento geral da população, ou seja, em 2011 não haveria mais negros no Brasil, porque o quadro A Redenção de Kant, justamente é o nome que a Igreja Católica usava, né? Aliás, é o capítulo da Bíblia que a Igreja Católica usava para justificar o porquê a igreja tinha escravos. Brotas colocou o nome dessa passagem bíblica no quadro dele. Então a gente vê ali uma senhora, visivelmente africana, possivelmente escravizada, sua filha, que já é parda, casada com um europeu, e o filho deles completamente branco no colo. João Batista Lacerda usa esta obra para justificar, então, dentro da sua tese, que em 2011 não haveria mais negros no Brasil. Então, como que cresciam essas crianças que nos educaram, né? As nossas mães, as nossas avós, os nossos avós, como eles foram educados, não só na sociedade, mas principalmente dentro das escolas, que em 2011 não haveria mais pretos. Então, quanto mais branco você for, você é mais aceito, você é mais bonito, você é mais cheiroso. Enfim, isso não foi explicado para ninguém. Agora que a gente tem grandes pesquisadores, muitas pesquisas, muita gente falando sobre isso. E isso no Brasil começou realmente a ser falado, não que antes não fosse. O movimento negro sempre existiu, desde quilombos, desde as grandes revoltas, mas o movimento negro unificado, depois de 1985, mais ou menos, é que isso começou a tomar um outro viés. Por isso que até a década de 70, era isso que era colocado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho esse quadro. Então, essa primeira pessoa, Nina Rodrigues, foi um grande médico brasileiro. Ele nasceu no Maranhão e ele trabalhou naquela Universidade Federal da Bahia, que eu falei para vocês que foi a primeira fundada no Brasil com a vinda da família real para cá. Nina Rodrigues é um mulato, como era a fala da época. Hoje a gente já dizia que ele é pardo. Ele foi uma das primeiras pessoas a estudar a população preta e parda no Brasil, mas ele era contra a população. Ele estava totalmente envolto nessa ideologia e nessas teorias da época, que era inclusive das religiões de matriz africana. Foi o primeiro a estudar, mas ele deprecia ridiculamente as pessoas lá na época. Tobias Barreto e Silvio Romero já são seguidores de Nina Rodrigues. Eles estudavam com afinco o Nina Rodrigues, mas eles eram da área do direito, chamada Escola do Nordeste. Tobias Barreto e Silvio Romero, eles eram positivistas do positivismo de Augusto Conte. Então, quando começa a misturar todo aquele positivismo, que é um conservadorismo extremado, junto com essas teorias raciais e racistas, surge essa coisa conservadora existente no Brasil. E quando a gente olha principalmente para os símbolos nacionais, a bandeira nacional, que está escrito ordem e progresso, esta sentença, esta fala, né, esta frase que está escrita na nossa bandeira, ela é extremamente positivista. E foi pensada por Benjamin Constant, que era uma das pessoas que mais anunciava, ou mais estudava o positivismo no Brasil. No caso, o Benjamin Constant estava no Rio de Janeiro, Tobias e Silvio Romero estavam no Pernambuco, mas a gente não pode esquecer que essas pessoas transitavam todo o tempo para lá e para cá. E aí, em 1931, é criado aqui no Brasil o Ministério da Educação e Saúde. Então percebe que caminha tudo junto? A educação, então, começa a ser pensada no Brasil a partir de 1931, quando este ministério é criado. E aí uma pessoa chamada Francisco Campos foi o primeiro ministro da Educação. Quando ele assume o discurso de posse, ele diz assim que ele vai sanear e educar o Brasil. Quando ele traz essa palavra sanear, sempre que a gente ouve sanear
higienizar, sempre está remetendo à eugenia. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E João Batista Lacerda apresentando esta tese em Londres, todo mundo depreciando a mistura que havia no Brasil e defendendo esta tese da miscigenação para que sumisse simplesmente as pessoas pretas e pardas do Brasil. Aqui está João Batista Lacerda, ele era antropólogo, médico, e foi um dos principais expoentes da tese do branqueamento racial entre os brasileiros, tendo participado em 1911 do Congresso Universal das Raças. Esse congresso reuniu pessoas do mundo todo para debater o tema do racialismo e da relação das raças com o progresso das civilizações, que era um tema de interesse recorrente à época. E lá ele defendia o fator da miscigenação como algo positivo, no caso brasileiro, né? Por conta da sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a negra e a indígena. Apresentou a ideia, mas quem sistematizou toda essa ideia numa obra-prima, como está dito ali, foi este homem aqui, Francisco José de Oliveira Viana. Nós precisamos pensar que todas essas atuações foram acontecendo ao mesmo tempo no decorrer do século XX. E as pessoas, elas eram impactadas por essas ações. Por isso nós vemos hoje quanta liberdade algumas pessoas, sobretudo uma elite branca do Brasil, ofende, discrimina, com ações e manifestações racistas, as pessoas que não são nem da mesma posição econômica que elas e nem da mesma cor que elas. Porque isso tudo foi construído e executado num longo período. Vez por outra, são deflagradas algumas situações que se mostram nitidamente eugênicas. Aí, para a gente definir o que é racismo hoje, a gente pode usar uma frase do Silvio Almeida que diz assim, que o racismo é um sistema constante de discriminação. Uma discriminação que acontece o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E no Brasil, alcança o viés da economia, como nós já dissemos, a economia na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, ela era mantida pelo tráfico das pessoas escravizadas e também pela mão de obra delas, que era usada de maneira integral dessas pessoas, né? Então, na economia, no direito, porque em 1824, quando houve a primeira Constituição do Brasil, essas pessoas não poderiam ser consideradas cidadãs. Elas eram meio cidadãs, elas não tinham viés político, elas não podiam votar e ser votadas. Em 1850, teve uma lei de terras que proibia as pessoas de comprarem terras se forem pretas. Então, alcança esse direito da economia, o racismo alcança o viés da economia, alcança o viés do direito, alcança o viés histórico e alcança o viés político também. Então, para falar de raça, é necessário falar desta história toda, é necessário falar da política, e não se pode, então, tratar raça como uma questão moral, única e exclusivamente. Por isso que a gente vê tanto, principalmente quando uma socialite faz alguma fala racista, passa 1 ou 2 dias, ela coloca uma blusa branca, não põe maquiagem, vai chorar na internet, dizendo que ela não tinha intenção, porque é tratado como uma questão moral. É tratado como uma questão psicológica, é atestado que ela estava tomando medicamento, que ela estava com problemas, com início de depressão, quando a gente precisa entender que a definição de raça e a produção do racismo é uma postura política, não é nem psicológica e muito menos moral. E quando a gente fala que a raça, então, ela é ideológica e ela tem esse poder está organizado, está sistematizado, só que quando a gente fala de política e de poder, a gente fala do quê? De conflito, porque a elite lá em 1888, 89, não queria essas pessoas que até ontem trabalhavam de graça para eles, não queriam eles como cidadãos plenos, como ainda não querem essas pessoas como cidadãos plenos hoje em 2025. Por isso existe sempre na base do poder e da política vai existir o conflito. Como diz Frantz Fanon, os brancos racistas que criaram o negro. Porque os africanos, inclusive esses dias eu gravei um vídeo para uma moça que diz que quando ela chegou no Brasil que ela descobriu que ela é negra. Porque isso é uma criação. A palavra negro, se a gente for buscar na epistemologia da palavra, ela significa escuro do céu, ou escuro da noite. Mas essa palavra foi sendo usada e foi mudando o seu contexto, e se tornou, não só Frantz Fanon, mas também Achille Mbembe fala que negro se tornou não apenas o cidadão africano, mas como todo o continente africano foram reduzidos a este termo negro. Só que os negros criaram, então, a negritude, mas essa negritude ainda não alcançou todas as pessoas. Por isso é importante que a gente estude cada vez mais, compreenda a história real do Brasil, e não apenas a oficial, para entender por que a negritude ainda precisa ser muito estudada, para que a gente possa, então, a partir de compreender a negritude, poder auxiliar os nossos filhos ou os nossos estudantes em relação ao pertencimento
ao pertencimento ao povo brasileiro, ao pertencimento a uma família afro-brasileira, ao pertencimento do seu cabelo, do seu tom de pele. Do racismo, ele é principalmente praticado em relação à sua aparência, ao seu fenótipo. Então é preciso entender que este é o maior conflito. As pessoas não entenderam quem elas são dentro da sociedade brasileira. Eu arrisco dizer que algumas pessoas brancas também não entenderam, elas ainda dizem que são italianas ou são alemãs, e as pessoas afro-brasileiras, elas ainda estão neste sublugar onde foram colocadas. Então é preciso compreender que esta educação está dentro de um conflito. E aí a educação aqui está em letra maiúscula, porque eu não estou me referindo apenas à educação de dentro da escola, mas a educação geral da nossa sociedade, o contexto todo da nossa sociedade está dentro de um conflito. Eu sou afro-brasileira, mas eu não me identifico como tal. Eu tenho cabelo crespo, mas eu não me identifico como negro. Eu mesma demorei muito tempo para entender que eu sou afro-indígena. Eu tenho parte indígena, eu tenho parte negra e eu preciso me colocar. Então, convido vocês a pensar criticamente e reconhecer que há um plano por trás disso tudo. E o plano é um plano de poder, e como ele é um plano de poder, ele é político. Então, é um ciclo que não acaba. O ciclo começa no poder, na política, e existe conflito, e o conflito, uma coisa está muito vinculada com a outra dentro da nossa sociedade brasileira. Como é que nós vamos blindar? O que nós vamos fazer, primeiramente, com uma criança, para que ela possa, dentro da escola, dentro da sociedade, diante daquela avó que fala que o cabelo dela é feio, como que a gente vai blindar essa criança para que ela possa se sentir pertencente, se sentir amada e se sentir parte? A primeira coisa é compreender essa história real. A segunda coisa é acolher. Precisamos acolher as nossas crianças, precisamos compreender que o seu cabelo é parte daquilo que ela é, e não é dizer que é coisa de criança, e não é simplesmente aceitar sendo atacada e ter que aceitar isso como uma brincadeira. É um processo. Os adultos, primeiramente, têm que entender o processo real para aí sim acolher a sua criança e recebê-la. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.